Hoje nós vamos falar de um homem que Deus, ele chamou, tá lá em Êxodo 31. Êxodo 31. Vocês podem me ajudar também, tá? Tá aberto para que vocês possam me ajudar. E você, minha amiga, meu amigo que está me ouvindo nesta vídeo áudio, preste atenção nesta palavra, que de repentemente essa é a direção que você precisava para os teus negócios. Essa é a direção que você precisava para a tua vida financeira. 31, 1. 31, 1. Achou? Vamos ler? Êxodo 31, 1. Deus, ele vai nos dar uma direção através desta palavra, nesta segunda-feira. Coisas boas está vindo para nós. Coisas grandes está vindo para nós. Porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele tem cuidado de nós. Vamos ler. Está escrito assim, o título aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia é um pouco mais moderna em sentido de linguagem. Senta ali, Rose. Senta assim, em direção a ele assim. Eu quero os dois em direção um do outro. Isso. Aí eu consigo ver os dois direitos. Senão eu fico olhando para um, para outro. Está escrito assim, os artifícios de obras do tabernáculo. O que é os artifícios de obra do tabernáculo? Muitas das vezes pode ser um algo material, como um algo verbal. Quando você ensina uma pessoa sobre a obra de Deus, você está o quê? Cuidando do tabernáculo de Deus, para que nós venhamos ter o quê? Pessoas inteligentes, pessoas que sabem o que está dizendo. A pior coisa que tem é nós pregar daquilo que nós não sabemos. Hoje, agora há pouco nós estávamos tendo uma palestra agora, né, ali dentro, ali sobre a pessoa, ela não consegue distinguir o que é um problema emocional de um problema sentimental. Então eles acabam achando que tudo é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Através dessa palavra, Deus vai nos ensinar sobre a nossa vida financeira e profissional, porque hoje é o dia que nós falamos de finança. Hoje é o dia que nós buscamos uma direção para os nossos negócios. Eu sou o pastor Ivanildo, mas eu tenho o meu trabalho. O meu trabalho online, o meu trabalho de blog, eu tenho o meu trabalho de criação de imagem, de logomarca, etc. Está escrito assim, no 1. O Senhor disse mais a Moisés, eis que chamo pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, um dos dons que ele dá, e de inteligência, outro dom que ele te dá, e de conhecimento em todo artifício. O que é o artifício? Pode ser em criação, pode ser em diálogo, pode ser em mais o que? Eu deixei em aberto para vocês me ajudar. Em atos. Então quer dizer, quem é que te dá sabedoria? Deus. Não.
Quem é que te dá sabedoria? Estamos lendo Êxodo 31. Quem é que te dá sabedoria? O Espírito de Deus. Nós trabalhamos, ó, existe Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles são como nós, distinto, mas com um só propósito. Isso é forte. Ô, glória. Amém? Amém. Aí diz assim, vamos entender. Habilidade. Habilidade para quê? Habilidade para você falar. Você me falou uma frase ali em cima, Inácio. Quando eu te entreguei o estudo das 14 semanas, que eu trabalho com imagem, né? Mas você falou uma outra coisa que me chamou muita atenção. Foi o que eu era o quê? Digital influente. Você só passa a ser uma pessoa influente quando você tem a direção de quem? Do Espírito. Você pode até ser influente sem o Espírito de Deus, mas a tua influência, ela passa, sobe e desce. Ora tá em cima, ora tá embaixo. Eu digo por mim mesmo, eu sou um mestre de obra. Eu entendo tudo de construção civil. Eu quero dizer, a minha família, ela veio de mestres de obra, homens inteligentes, aptos para a execução de obras das construções civis. E naturalmente eu herdei isso da minha família. Mas só que o Espírito Santo, ele me separou por um propósito maior, para construir vidas, para reformar famílias, para reformar ideias. Muitas das vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas se você não tiver a terceira pessoa para poder te ajudar, não vai. É que nem o projeto e o Ministério Apoio aos Soldados Feridos. Só a missionária Rose e o pastor Ivanildo não conseguem. É necessário que tenha mentes inteligentes para o quê? Para ajudar dentro da visão da causa. Você vê que Deus, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha em parceria com o homem. Então Deus, ele separou este homem aqui para um propósito e encheu ele de quê? Encheu. Ele não botou um pouco. Ele encheu de habilidades, de inteligência. Você sabia que a única maneira de você conseguir dinheiro é com inteligência? Não é com conhecimento, não. É inteligência. Deus, ele te dá uma inteligência de uma tal maneira que você vende uma ideia. Uma ideia. Você vende uma ideia. Vamos falar aquele homem da Microsoft, não, da Apple, que morreu. Eu esqueci o nome dele. Ele criou lá na garagem dele, né? Era uma garagem, não era? Ele criou um Mac, um computador chamado Mac. Na verdade, a ideia não era dele, era do amigo dele, mas o amigo dele parou no meio do caminho, não quis prosseguir, mas ele insistiu. Se você ver o filme, você vai ver que ele é um homem insistente. Então Deus deu para ele uma sabedoria, uma inteligência. Deus dá uma direção. Se a pessoa para no caminho, ele vai dar para ele dá para outro. Deus deu para ele uma inteligência, uma habilidade. Ele criou o primeiro Mac.
E depois foi indo. Nós temos hoje o chamado maçãzinho, que é o Apple. É o melhor telefone que existe no mundo. Foi uma ideia que Deus deu para ele. Foi uma ideia. E Deus, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo aqui pessoalmente, você que está me ouvindo na vídeo áudio, Deus quer te dar uma ideia e te encher do Espírito Santo. Nós estávamos conversando agora há pouco, o que você tem feito em prol da obra de Deus com a ideia que Deus tem te dado, com a inteligência que Deus tem te dado. Às vezes você é um homem muito inteligente, mas você guarda tudo dentro de você, como um aspirador de pó. Deus te deu habilidades para poder ganhar dinheiro. Deus te deu habilidade para você influenciar pessoas. Deus te deu habilidade para orientar pessoas. Deus te deu habilidade com as mãos para curar pessoas. O que a palavra muitas das vezes não cura, a mão cura. Não é verdade? É que nem você, Inácio, você tem habilidades curativas nas mãos. Deus deu para você essa habilidade. A Rose tem habilidades verbais curativas. Ela conversa meia hora com a pessoa ela sai maravilhadamente leve. Eu não sei qual é a minha habilidade ainda, mas eu vou achar. Mas eu tô falando para vocês, né? Não é para mim, não. Quando eu sentar para ouvir o meu áudio, o meu vídeo, eu vou saber qual é a minha. Então, Deus, ele te enche de inteligência, conhecimento. O que é conhecimento? É conhecer o que você está fazendo. Por exemplo, vamos citar o Inácio. O Inácio, ele tem o ponto, ele estava explicando para nós que existe pontos no corpo, que aquele ponto ele cria o quê? Tipo um morrinho, que é onde ele toca com os toques da inteligência da massagem, e aquilo ali desbloqueia aquele caroço, a pessoa dá aquele grito, mas depois, o que tu fez comigo? Ela vai para casa maravilhosa. 1 hora de sessão, R$250, R$300. Este é o valor, ou mais ou menos, de um trabalho de um toque. É muito forte, né? E vamos lá falar da missionária Rose. A missionária Rose, com um pequeno atendimento, claro que ela não cobra o atendimento que ela faz, é diferente. O trabalho dela é espiritual. Mas você sabia que ela ganha aquela pessoa para Jesus e aquela pessoa se torna tão grata que ela investe na causa? Nós temos uma pessoa que a Rose cuidou em uma época, ela estava passando por um problema muito difícil. E nesse dia a Rose estava fazendo um sorteio de uma cesta básica. Uma não, duas. Duas cestonas grandona que hoje em dia aí deve ser R$600. A Rose sorteou o nome desta moça. Por incrível que pareça, essa moça não tinha nada dentro de casa. Ela precisava de uma direção e uma palavra. E a Rose ligou para ela e falou: a senhora ganhou a cesta. Ela foi lá, pegou a cesta, dividiu com quem tinha que dividir, porque era muita coisa. E até o dia de hoje, essa moça ajuda o projeto Apoio aos Soldados Feridos. É ela que é responsável pelos sucos de frutas. É ela que é responsável pelas frutas que manda para fazer o suco de frutas. Tudo em relação à fruta. É ela que tem cuidado do projeto por causa de um atendimento que a Rose fez.
Então quer dizer, Deus ele te dá habilidades maravilhosas, basta você praticá-la. Às vezes a pessoa ela tem habilidade tão maravilhosa, mas ela fica enclausurada dentro de casa, como uma dona de casa. Ela tem habilidade de fazer bolos maravilhosos. Por exemplo, nós temos aqui o nosso amigo Júlio. O Júlio ele tem mãos maravilhosas para fazer guloseimas maravilhosas, mas estava preso a um saláriozinho tão pequenininho. Teu caso também, né, meu filho? Você também faz guloseimas? Fiquei 8 anos trabalhando numa loja. 8 anos trabalhando numa loja com habilidades maravilhosas. E Deus, ele deu para o pastor Ivanildo a habilidade de pregar o evangelho. Na verdade, nós não pregamos, né, Inácio? Nós ensinamos. Nós somos palestrante da palavra de Deus. Pregar é você ler a Bíblia, falar da história da Bíblia. Nós falamos da história do dia a dia, como vencer a dificuldade, como vencer a depressão, como vencer no amor, como vencer o pecado, como vencer a mentira, porque nós passamos por todo esse crivo, não é verdade? E a Bíblia, ela também menciona lá no versículo 4 assim: para elaborar desenhos. Fala projetos. Ó a minha habilidade aí, Inácio. Elaborar desenhos, projetos. Você vê, agora eu descobri a minha habilidade. Eu era um analfabeto, mas Deus me deu habilidade para mexer com alguns códigos HTML, me deu habilidade para criar algumas logomarcas, me deu habilidade para criar alguns blogs, né? Fazer uma montagem, porque é uma montagem de código, de informações que cria aquele painel bonito, que é muita informação, muito bacana, né? Então essa é a habilidade que Deus dá, porque Deus sabia que ia precisar de mim para poder ensinar o evangelho. Se eu tivesse dentro dessas obras de construção civil aí, essa hora eu não estaria nem em casa ainda. E para a glória e honra do Senhor Jesus, Ele me deu a habilidade, me deu a oportunidade de pregar o evangelho do lado da minha casa. A minha casa é aqui do lado. Eu saio da minha porta e já estou no espaço. Eu subo na minha laje e já estou na igreja. Somos dois. É muito forte isso, né? Somos dois. Viu? Eu saio da minha casa, eu nem 5 minutos já estou no meu espaço. Então, olha só o que Deus diz. Para elaborar desenhos, ou seja, projeto, e trabalhar em ouro, prata e bronze. Você vê que o número 3 está sempre batendo aí. O 3, prata, ouro e bronze. Uns têm habilidade para ser o ouro, outros têm habilidade para ser prata, outros têm habilidade para ser bronze. Não significa que eles não são importantes. Então muitas das vezes Deus ele vai escolher você com determinadas funções, e você tem que honrar essa função. A Bíblia diz que Deus deu para aquele homem 5 talentos, para o outro 2 talentos, para o outro 1 talento. O de 1 talento ele ficou com medo de multiplicar o talento, ou seja, perder, porque tem as perdas. Ao mesmo tempo que você investe, você também pode perder. Você pode, por exemplo, investir em um produto e aquele produto não fazer bem. Então você pode correr o risco de ter uma perda. Eu lembro de uma moça que ela investiu em um produto para o rosto e ela contratou ela fez o tratamento em uma pessoa, o rosto dessa pessoa ficou todo manchado. Então quer dizer, ela teve uma perda e correu o risco de sofrer o quê? Um processo. Então você tem que ter essa direção. Você tem que ter uma direção para que você possa fazer as coisas segundo a vontade de Deus.
segundo a vontade do nosso Senhor Jesus. E para que nós venhamos completar a nossa palavra aqui, olha só o que Deus diz. Está escrito assim, no 4. E para elaborar desenho e trabalho em ouro, em prata e em bronze. No 5. Para lapidação de pedras de engate. Você vê, muitas das vezes é necessário você passar por uma lapidação. Às vezes você está buscando um propósito, e esse propósito, muitas das vezes, ele pode demorar um pouco, ou ele pode estar sempre perto de você, como foi pregado na sexta-feira, e você não enxergou. Às vezes as pessoas, elas estão procurando um propósito, e o propósito é simples. O propósito é fazer a vontade de Deus. O propósito é glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E como de praxe, eu vou abrir agora o espaço para a missionária falar dentro desta visão. A paz para todos, que Deus abençoe. Como o pastor estava falando sobre Moisés, para vocês verem que Deus o chamou. E Deus não tem chamado você? Deus não tem colocado um propósito, um projeto para cada um de nós? A questão é como a gente está dando ouvido para esse chamado. Para você ver, para Moisés chegar onde ele chegou, olha o processo que ele passou. Olha os desertos que ele passou. Mas ele teve também... Aqui foi o homem que Deus mandou Moisés chamá-lo para um determinado projeto. Sim, mas eu estou falando de Moisés para chegar a isso aqui. Aí o que acontece? Quando Deus, ele chama você pelo nome, até o seu nome tem um propósito. Deus deu até mesmo nome para cada estrela. E às vezes a gente não dá importância. Tem pessoas que ela tem até vergonha do próprio nome. Eu tinha. Por que ela tem? Porque ela tem uma vergonha. É algo que alguém usou, alguém falou, alguém disse. Às vezes até mesmo dentro da própria família, dentro da própria casa. Hoje não tem como correr do bullying, né? Então o que acontece? Tem pessoas que deixou o sonho dela por causa de um comentário. Tem pessoas que deixou uma direção que Deus deu para ela. Ela tem habilidade, ela é muito boa até para cortar um cabelo, ela faz a diferença. Mas alguém falou alguma coisa negativa, ela estacionou. Eu tava ontem subindo alguns vídeos. Eu tenho 400 vídeos para subir no canal no YouTube, né? Tô subindo aos poucos. Eu subi ontem 15 vídeos. Aí eu fiquei preocupado de o YouTube me censurar, me bloquear. Só que eu fiz uma pesquisa, o rapaz ele tava falando que muitas pessoas ela tem parado por causa de alguns comentários sem sentido. Então, se você subir 2 vídeos no canal, você perde o canal. Então, muitas das vezes ela deixa de praticar certas coisas porque ela ouviu um comentário de uma pessoa que não sabe nem o que está falando. E deixou de ser honrada, deixou de honrar a Deus e deixou de honrar a causa. Verdade. E você vê, muitas pessoas, ela vai pelo um comentário mal dado. E em vez de ela dar ouvido o que a palavra de Deus está dizendo, que a palavra de Deus nos fortalece e nos liberta. Mas a pessoa prefere botar dúvida na palavra de Deus
e dá credibilidade para a palavra negativa. Às vezes Deus já te deu a direção, Deus já te deu sabedoria, Deus já te deu as ferramentas, mas você ainda questiona. Quantas pessoas estão assim hoje? Deus já deu o lugar, Deus já deu o talento, Deus já deu as ferramentas. Tem pessoas que a ferramenta dela é só a boca. Ela é um locutor que ganha dinheiro só com a voz dele. Tem um amigo que faz pra gente. Tem amigos nossos que faz. Tem um que faz a vinheta. A voz dele, ele mora em outro estado, mas ele traz a vinheta pro Rio de Janeiro com um áudio e ganha dinheiro. E nós transferimos o dinheiro para ele. E nós enviamos pelo Pix e ele ganha dinheiro lá onde ele está. Com a voz. Eu nunca vi o rosto dele, só a voz. Então muitas pessoas, ela fica assim, mas eu não tenho voz bonita, mas você tem mão. Ó, eu não tenho. Olha, tem pessoas que ela é perfeita. Ela tem um belo rosto, um belo cabelo, um belo corpo. Tá perdendo dinheiro porque Deus de repente chamou ela para fazer algo, uma modelo de algo, uma revista. Cada um de nós, Deus determinou qual seria o projeto dele. Mas a pessoa quer escolher o projeto dela, não o de Deus. Aí o que acontece? Fica no meio do caminho confusa e fala, meu Deus, você não está me ouvindo não? Ele falou, não, eu já te ouvi. Eu já te dei tudo que você precisa. Mas você já me ouviu? Então, a situação está se agravando. Porque muitas pessoas, ela quer fazer o que ela acha que está certo. E às vezes você está sofrendo na sua profissão. Às vezes você está sofrendo porque você está procurando uma profissão que não foi a que Deus te deu. Tem pessoas que ela é muito boa no desenho. Sabe o que ela faz? Ela deixa de fazer aqueles desenhos, até mesmo para ajudar na polícia, né? Tem isso também. Às vezes você não vai precisar de usar uma arma não, mas você faz, a pessoa vai falando, ele tinha os olhos assim, ele tinha um cabelo assim, a boca assim, só a pessoa falando, você vai, fica idêntico. Aí você deixa o chamado que Deus te deu para poder, não, agora eu quero ser bombeiro. Mas Deus quer usar você ali nos lápis, nas tintas, no pincel. Quantas pessoas estão confusas? Deus já deu. Sem definição. Porque ela é indefinida, mas o problema está dentro da pessoa. Sexta-feira a gente faz um trabalho especial para poder desbloquear isso aí, né? Essas pessoas que vivem com vários bloqueios e pensamentos, porque na verdade ela é uma pessoa indefinida. Ela é indefinida na profissão, ela é indefinida com ela mesma, ela é indefinida na vida amorosa, ela é indefinida na vida espiritual. Não ela sabe se quer servir, se não quer servir. Ela não sabe. Se alguém perguntar pra ela qual Deus que tu serve, ela nem isso ela sabe responder. Tá, aquela fila, todo mundo indo pro abismo, ela tá seguindo porque o povo tá indo. Ela vai pelo que as pessoas dizem. Quantas pessoas já foi pela cabeça da outra, como a minha mãe dizia e diz até o dia de hoje, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. E piolho a gente mata na unha, né? Então, as pessoas, a partir de hoje que tá nos ouvindo, pensa um pouquinho se você é definida ou indefinida. Qual tem sido o seu propósito com Deus? Qual tem sido a sua caminhada, a tua trajetória? Que talvez só tenha tido perdas.
Mas não está sendo... Às vezes você até pensa que o culpado é Deus. Mas na verdade, minha amiga, meu amigo, é você mesmo. Porque o sucesso de uma vida bem-sucedida, na vida profissional, financeira, eu tenho que primeiro estar bem para poder ajudar outras pessoas. Se eu não estiver bem, eu não vou ajudar ninguém. Pode ser uma cabeleireira, pode ser um massageador, uma enfermeira. Se tá mal dentro, você sempre vai estar chateado, irado, e as pessoas não vão querer ser atendido por você, não vai ser procurado não, porque a pessoa te procura quando é bem tratada e resolve. Ninguém vai procurar outra quando não se resolve. Não teve uma boa ajuda, não teve um apoio, não teve um crescimento, não teve nada, não resolveu nada. Aonde que a pessoa vai voltar para um lugar daquele? Aonde não tem resultado, ninguém quer ficar. É verdade. Então, nós, nesta noite, estamos para pensar um pouco na nossa vida profissional. Porque para nós estarmos bem profissionalmente, nós temos que estar bem com Deus. Porque você, sem a direção do Espírito Santo, você compra mercadoria demais, tem perda. Às vezes você faz um orçamento que não era para ter gastado, fez investimento errado. Às vezes fica botando até culpa no diabo. Tem coisas que tá faltando administração. Segunda-feira a gente aprende isso, né? Se você não administrar, anotar, é igual aqui. Se o pastor não tiver uma administração de estar anotado tudo, se é das crianças, criança. Se é voto. Se tem que ter administração, anotação. Se não for nenhum caderno, que seria mais propriável, procura um aplicativo e anota tudo. Faz anotação. O cliente por mês fiz isso. Esse mês, ó, o Deus foi glorificado, arrebentei. Isso é uma direção do Espírito Santo. Porque senão você não sabe, entra ano, sai ano, acaba mês, entra mês, e você não tem aonde você está finalizando, colocando o seu dinheiro. Você tem que saber administrar. Aqui, quando fala, eis que eu tenho chamado pelo nome. Deus tem chamado cada um de nós pelo nome. Mas será que a gente tem dado ouvido de fato e de verdade? Hoje nós estamos aprendendo algo aqui que poucos falam. Temos que administrar bem as nossas finanças. Temos que administrar os nossos projetos. Temos que administrar, até você que tem funcionário. Você tem que aprender uma boa conduta. Boas maneiras. Às vezes você chega num ambiente só porque teu patrão quer já chegar com a cara feia como fosse escravo seu. Não. Ou você é chefe ou você é líder. E quem é líder sabe entrar, sabe sair. Sabe chegar, tem boas maneiras, tem educação. Até para dar uma chamada, é educado. Aí fala, tá me dando chamada mesmo? Estamos conversando. Porque se você deixar o ambiente do seu trabalho virar uma bagunça, quem vai perder é mais você do que o funcionário. Porque o funcionário vai arrumar trabalho em outro lugar. Agora, se algo que Deus colocou na tua mão, se você está perdendo o equilíbrio, procura direitinho. Eu já vou te dar a resposta que o problema está dentro de você.
Porque não há nada quando Deus está na frente que possa dar errado. Quando Deus está no controle, tudo dá certo. Do começo ao fim. Porque Deus é fiel. Amém? Amém. Então aqui, vamos dar o término final da nossa reunião. Eu vou fazer uma oração para poder essas palavras, elas ser espírito e vida dentro de nós. E que nós não venhamos esquecer essa direção de hoje. Você que está ouvindo nesta vídeo áudio aqui na presencial, compartilhe. Vai lá no nosso canal e compartilhe com pessoas que você vê que precisa dessa direção. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor venha fazer com que essas palavras, meu Pai, ela venha ser espírito e vida dentro de nós. E que a partir de hoje nós venhamos botar em pauta, em prática. Porque, meu Pai, se nós não praticarmos a Tua palavra, nós for somente ouvinte, nós seremos, meu Pai, como um edifício que é construído na areia. Vem as ondas do mar, puxa a areia e esse edifício cai, meu Pai. Mas se nós alicerçarmos a nossa confiança, a nossa vida profissional e econômica na rocha que é Jesus, meu Pai, pode vir as tempestades, pode vir a dificuldade, pode vir, meu Pai, a depressão financeira, pode vir o que for, que o Senhor vai nos dar a condição de sair, meu Pai, ilêsido e próspero para a glória do Teu nome, meu Pai. Por isso que a Tua palavra diz, muito mais bem-aventurado os que não viram, mas creram, meu Pai. E nós cremos na Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira que vem. Amém. Para Jesus.